Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia. Agentes penitenciários entram em estado de greve. Lançado no Amazonas sistema de bloqueio imediato para celulares roubados. No Amapá, campanha alerta para a violência sexual contra crianças e adolescentes no Carnaval. E filme paraense será apresentado no Festival de Curta-Metragem da França. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Agentes penitenciários do país entram em estado de greve e marcam paralisação para 15 de março. O repórter Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e tem as informações ao vivo. Lucas. Oi, Luciano. A Federação Nacional dos Servidores Penitenciários determinou o estado de greve da categoria. Informaram que vão fazer uma paralisação por 24 horas no dia 15 de março nas penitenciárias de todo o país. Os servidores pedem a aprovação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta inclui na Constituição o agente penitenciário como polícia penal. A categoria argumenta que fazem um trabalho de polícia dentro das cadeias, mas não são reconhecidos como agentes da segurança pública. O presidente da federação, Fernando Anunciação, diz que a medida é necessária para padronizar e fortalecer o trabalho dos agentes penitenciários. Então, essa PEC ela vem para reconhecer a gente na questão federal, para que a gente possa realmente estar empoderado a fazer esse trabalho. Então, uma emenda que não tem custo para o Estado. Tenho certeza que se nós já tivéssemos essa emenda constitucional, estaríamos combatendo com muito mais eficácia esses casos de desmando, esses crimes organizados dentro do sistema penitenciário, em razão de a gente estar fragilizado sem termos sequer um reconhecimento constitucional. O sindicalista disse que as atividades essenciais nos presídios, como a alimentação dos presos ou emergências de saúde, serão mantidas, mas os outros serviços serão suspensos por 24 horas no dia 15 de março. A categoria ainda promete novas paralisações após a primeira, de até 48 horas, 72 horas e até uma greve por tempo indeterminado, caso não haja avanços na negociação com o governo e o Congresso Nacional. Ao vivo de Brasília, Lucas Por Deus Leão. Familiares e policiais militares do Pará fizeram um protesto hoje nas cidades de Belém, Altamira e Parauapebas. A repórter Yolanda Kinoshita, da Rádio Cultura do Pará, tem as informações sobre a mobilização na capital. Esposas e familiares de policiais e bombeiros militares reivindicam desde a manhã desta sexta-feira melhorias trabalhistas para a categoria. Os manifestantes estão concentrados em frente à sede do governo estadual e interditaram o trânsito em duas avenidas da capital paraense, a Almirante Barroso e a Brigadeiro Protásio. Dentre as pautas estão o ajuste e atraso salarial, além da falta de pagamento de pensão das viúvas. Cerca de 100 pessoas participam da manifestação. De Belém, no Pará, Yolanda Kinoshita. O governo se reuniu hoje à tarde com os familiares dos PMs. O chefe da Casa Civil do Pará, José Megali, pediu bom senso às esposas dos policiais neste momento de crise que o Brasil está passando. Durante a reunião, ele também ressaltou medidas para valorizar os policiais militares, entre elas o auxílio fardamento. E neste mês, os agentes vão receber 2 salários por causa dessa garantia. Em relação à remuneração, o governo alega ganhos, uma vez que em 2010 o salário dos policiais em início de carreira era de R$ 1.680, o valor que hoje é de pouco mais de R$ 3.000. Polícia Federal realiza nova etapa da Operação Libertatem em Roraima. Nós vamos direto a Boa Vista, saber os detalhes ao vivo com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Pedro. Olá, Luciano. Nessa fase da Operação Libertatem, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em empresas e residências, além de 3 conduções coercitivas, quando a pessoa é levada para prestar esclarecimentos. O objetivo da ação é desmontar uma organização criminosa acusada de fraudar processos licitatórios no município de Cantá, interior do estado. Segundo a PF, o esquema teria causado prejuízos irreparáveis à saúde e à educação do município. Outras 2 etapas da operação já ocorreram.
A primeira em 2015 e outra em dezembro do ano passado, quando 9 servidores da Prefeitura de Cantá foram afastados. Ainda de acordo com a polícia, as investigações sobre o caso continuam. De volta com você, Luciano. Ô Pedro, você também tem informações sobre um processo contra o vice-governador do estado, não é isso? Sim, Luciano. O Ministério Público Federal aguarda a decisão da Justiça sobre processo contra o atual vice-governador do estado, Paulo César Quartiero. O caso deverá ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conforme decisão feita em janeiro deste ano. Quartiero é acusado de organizar e liderar uma invasão à missão religiosa do Surumu em 2004, localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol. A área registrou conflitos sobre a demarcação de terras indígenas. Segundo o MPF, cerca de 160 pessoas, entre indígenas e não indígenas, invadiram a missão, onde também houve o sequestro de 3 missionários e roubo de itens que pertenciam aos habitantes do local. Ainda de acordo com o MPF, Quartiero tinha propriedades na região e defendia a demarcação da reserva em formato de ilhas e não em área contínua, como pediam os moradores e lideranças indígenas. Quartiero responde no processo por sequestro, cárcere privado, roubo e dano cometidos no episódio. A equipe de reportagem entrou em contato com o governo de Roraima, mas até o fechamento dessa edição não houve resposta. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro. Mais de 12 mil casos de roubos e furtos de celulares foram registrados no ano passado em Manaus. E para coibir a prática, foi implantado um novo sistema de bloqueio imediato de aparelhos. Com a novidade, a vítima vai conseguir invalidar o aparelho no momento em que registrar o boletim de ocorrência, evitando a burocracia das operadoras de telefonia. Entenda na reportagem de Ibrahim Ossami, com locução de Júnia Kedma, da Rádio Cultura do Amazonas. Com o novo serviço, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas pretende diminuir o número de roubo de celulares, uma das ocorrências mais comuns. As operadoras de telefonia já oferecem a possibilidade de inabilitar os dispositivos, mas a proposta, segundo o secretário Sérgio Fontes, é tornar o procedimento mais prático para a vítima, que vai poder inutilizar o aparelho ao registrar o BO na delegacia. Então, é isso que nós estamos querendo evitar, tornar uma ação pouco vantajosa para o criminoso o assalto do telefone celular. E como é que é isso? Inabilitando o telefone, tornando ele inservível para qualquer uso. Ano passado, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 12 mil casos de roubos e furtos de celulares, principalmente nas zonas norte, leste e centro de Manaus. Para fazer o bloqueio, a vítima precisa comprovar que é proprietária do aparelho móvel, como explica o secretário. Com a nota fiscal, com o número do e-mail, ou mesmo uma declaração pessoal, assumindo a responsabilidade, você declara que quer inabilitar. Aí a polícia pega o seu registro, pega os seus dados, porque o responsável pela inabilitação é o proprietário, e encaminha, através de um convênio que nós fizemos com os órgãos que podem fazer isso, e eles vão fazer. Inabilitam o celular não serve para mais nada. O sistema, que já é utilizado em outros estados do país, vai funcionar no Amazonas em parceria com a Anatel, por meio do cadastro de estações móveis impedidas. 30 distritos integrados de polícia e o plantão de atendimento 24 horas vão oferecer o serviço. Reportagem Ibrahim Ossami, da TV Cultura do Amazonas. Locução Júnia Kedma. A defesa do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, informou nesta sexta-feira que ele está em casa em Manaus e ainda não foi notificado da decisão da Justiça do Amazonas, que suspendeu o benefício do perdão da pena de 11 anos e 10 meses por exploração sexual de crianças e adolescentes. Um dos advogados de Adail, Fabrício Parente, afirmou que vai recorrer e contestar a validade da sindicância que retirou o indulto. Estamos apresentando Repórter Amazônia. Foi lançada hoje uma campanha nacional contra o trabalho infantil. A mobilização pretende alcançar usuários da internet, como explica Kátia Rodrigues, da Rádio Nacional em São Paulo. O Ministério Público do Trabalho lançou nesta sexta-feira a campanha nacional #Chega de Trabalho Infantil. O evento aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo.
A ideia de ter uma ação pela internet foi para conseguir maior adesão à luta contra o trabalho irregular de crianças e adolescentes. É o que explica Marcela Monteiro Dória, procuradora do trabalho no município. Através das redes sociais, a gente consegue alcançar, inclusive, um público diferente do público que a gente está acostumado a dialogar, fazer com que as pessoas participem também, postando suas fotos, postando hashtags, compartilhando o conteúdo informativo, né, e que a gente levante esse debate mais aprofundado sobre os malefícios do trabalho infantil para a infância. A campanha estará na internet até junho. Informações e orientações sobre o assunto, além de artigos e opiniões de especialistas, estão disponíveis nas redes sociais como um canal próprio da campanha no YouTube. A expectativa, afirma a procuradora, é conseguir romper com alguns mitos que dificultam a erradicação do trabalho infantil no Brasil. A gente sabe que até hoje existe uma parcela da população que ainda tolera, né, a situação do trabalho infantil, com argumentos do tipo trabalhar não mata ninguém, ou que trabalhar é melhor do que ficar nas ruas ou usar drogas, quando sabemos que esses argumentos são falaciosos. A Organização Internacional do Trabalho estima que 14,4% dos trabalhadores que atuam em atividades de alto risco no Brasil têm idades entre 15 e 17 anos. De São Paulo, Kátia Rodrigues. Campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes será intensificada em municípios do Amapá até o Carnaval. Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, traz as informações. A partir deste fim de semana, até o Carnaval, a rede Abraça-me, do Amapá, realiza blitzing de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes em vários pontos de Macapá, Santana e Mazagão. A mobilização faz parte da campanha Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Não Dá Samba, da cadeia, e visa prevenir essa prática e incentivar as denúncias. Em 2016, segundo dados do Ministério Público, o Amapá registrou 183 queixas de violências contra crianças e adolescentes. A maioria delas, 63%, na capital Macapá. Mais da metade das vítimas, 55%, são meninas e a maior incidência é na faixa etária de 0 a 11 anos. Quanto aos suspeitos, os dados apontam a prevalência de homens. Em relação ao grau de parentesco, chamam a atenção os crimes praticados por pais, mães, padrastos, avós, tios e conhecidos da família. As denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 e do 190. Reportagem Graziele Bezerra. Começou hoje em Manaus a Operação Carnaval. Mais de 1.450 servidores da Polícia Civil do Amazonas vão reforçar o efetivo nas ruas para garantir a segurança dos foliões. Os trabalhos abrangem fiscalizações nas tradicionais bandas de rua da capital e também no desfile das escolas de samba. Nos dias 24 e 25, o ônibus onde funciona a delegacia móvel ficará estacionado em frente ao sambódromo. A partir de abril, uma nova rota vai ligar as cidades de São Luís, no Maranhão, Teresina e Parnaíba, no Piauí. Os detalhes com Rony Moreira, da Rádio Timbira, do Maranhão. O estado vai contar já nos primeiros dias de abril com voos que vão fazer a rota entre São Luís e as cidades piauienses de Teresina e Parnaíba, operados pela companhia MAP Linhas Aéreas, que já atua no Amazonas, Pará e Rondônia. A rota operacional da MAP vai contar com voos em aeronaves modelo francês ATR, com capacidade para 66 passageiros. Os voos vão acontecer às segundas, terças e quintas-feiras, ligando São Luís a Teresina e Parnaíba, com duração aproximada de 2 horas e 20 minutos. O voo inaugural da companhia vai acontecer no dia 3 de abril. Os novos voos da MAP no Maranhão fazem parte da estratégia de desenvolvimento regional do turismo e de mobilidade. Mesmo com a crise verificada no setor, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo já recuperou 7 das 9 linhas aéreas que pararam de operar entre 2015 e 2016. De São Luís, Rony Moreira. Também tem nova rota de voo de Cruzeiro do Sul, no Acre a Manaus, no Amazonas. Os detalhes com Damião Viana, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
A partir do dia 7 de março, a empresa Gol Linhas Aéreas começa a operar com voos diretos de Cruzeiro do Sul para Manaus. A iniciativa é uma forma de incentivar o turismo na Amazônia. Para a secretária de Estado de Turismo, Raquel Moreira, a forma integrada de trabalhar o turismo na Amazônia trará bons frutos para todos os estados da região norte. Esse voo parte de Cruzeiro do Sul com destino a Manaus, é um voo direto, vai ser domingo, terças e quintas, sai mais ou menos 15 para 1 da manhã de Cruzeiro, chega às 3h40 aproximadamente em Manaus, por conta da diferença de horário. Esse voo, juntamente com outros voos que estão sendo implantados na região norte, tem a proposta de integrar a região. Não tem como você sair de Cruzeiro do Sul, parar em Rio Branco e ir para Brasília, para chegar em Manaus, que é próximo. E de Manaus voltar para Brasília para pegar um voo para Boa Vista, para o Amapá, enfim, para Pará. A gente tem uma região enorme, com potencial turístico enorme, e ela precisa estar integrada para que o turista ele possa se deslocar dentro desse território com mais facilidade. Não só o turista, mas também as pessoas que moram nessa região. De Rio Branco, Damião Viana. Maternidade em Rio Branco está com estoque baixo de leite humano. Os detalhes com Ene Manuela, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana. Na aula inaugural do projeto Procon Mirim, os alunos de uma escola particular na zona centro-sul de Manaus aprenderam mais sobre o Código de Defesa do Consumidor. A estudante Layandra Paula, de 14 anos, pôde aguçar o que sabe em relação aos próprios direitos. Agora sim, nós vamos trazer a informação com Ene Manuela a respeito da maternidade em Rio Branco, que está com estoque baixo de leite humano. Há 16 anos, o Banco de Leite da Maternidade Bárbara Leodora realiza o trabalho de orientação sobre a importância da amamentação, além de realizar a captação de leite humano para doação aos recém-nascidos, quando as mães não têm condições de amamentar. Hélio Pinto, coordenador do Banco de Leite da Maternidade, fala sobre o trabalho realizado pela equipe. O Banco de Leite, hoje, a gente faz todas as atividades, faz a coleta interna e externa, né? A gente faz processamento do leite coletado, faz a distribuição para os bebês, que se encontram internados na unidade. Esse leite que a gente coleta, ele não atende a nossa demanda. Nós sempre temos um déficit na arrecadação desse leite. O coordenador fala ainda da importância das doações de leite humano e orienta as mães que desejarem contribuir. Nós temos muitos bebês prematuros aqui na maternidade, bebês de 600, de 500, de 800, de 1.000 gramas. E para eles sobreviverem, é essencial a questão do leite materno, né? A chance deles sobreviver vai ser maior. Então a gente solicita essas mães para que elas se tornem doadoras. O Banco de Leite da Maternidade começou a funcionar oficialmente em dezembro de 2001. No final de 2016, o serviço recebeu o selo Ouro da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O selo certifica a unidade do Acre pela qualidade no tratamento dado ao leite humano coletado. De Rio Branco, Ene Manuela. Um projeto inédito no Brasil vai levar o ensino sobre consumo e cidadania para as escolas. Quem nos conta a história é Ibrahim Ossami, da Rádio Cultura do Amazonas. Na aula inaugural do projeto Procon Mirim, os alunos de uma escola particular na zona centro-sul de Manaus aprenderam mais sobre o Código de Defesa do Consumidor. A estudante Layandra Paula, de 14 anos, pôde aguçar o que sabe em relação aos próprios direitos. Agora, não é só os adultos que podem estar usando seus direitos. Agora, as crianças também podem estar aproveitando isso. Se vier alguma coisa errada, você pode procurar seus direitos e corrigir. Uma cartilha vai ser usada durante as aulas como material didático diferenciado, apresentando o conteúdo de forma lúdica e criativa. Para a diretora da escola, a pedagoga Nelly Falcão de Souza, é fundamental que os estudantes tenham consciência sobre seus direitos e deveres como cidadãos. Independente de estar na escola particular ou pública, a educação ela serve para isso, para a formação de cidadãos. Então nós só temos a aplaudir e ficar felizes por poder estar abrindo aqui o nosso espaço para o lançamento dessa cartilha.
O Amazonas é o primeiro estado do Brasil a implantar a iniciativa. A secretária do PROCON no estado, Roseli Fernandes, explica que a principal ideia é incentivar nos adolescentes a busca pelos conhecimentos de justiça e cidadania. Se a gente quer um Brasil melhor, tem que ser por meio da educação. Então, nada mais do que você formar agentes multiplicadores mirins, porque vai multiplicando dentro de casa. E isso é que é o bom, isso que é o bom da cidadania, da justiça, não é? Então é poder levar, propiciar aí para as nossas crianças de uma maneira bem colorida, de uma maneira bem suave, bem sutil, a defesa do consumidor. Pelo menos 70 escolas particulares sindicalizadas vão aderir ao projeto. A próxima etapa é estender as ações para a rede pública de ensino. A proposta é transmitir as aulas através do Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Amazonas para as instituições da capital e do interior. De Manaus, Ibrahim Ossami. A Polícia Civil do Amazonas informou que a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter recebeu nesta sexta-feira o mandado de remoção em nome do ex-prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro, para prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Os policiais já estão em diligência em torno do caso para cumprir o mandato nas próximas horas. Você está ouvindo Repórter Amazônia. O plantio de abóbora no Tocantins é a alternativa de geração de emprego e renda para a agricultura familiar. Saiba mais com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas. Na região sul do país, ela é conhecida como moranga, no nordeste jerimum e no Tocantins, norte do país, aí depende da espécie, podendo ser verde, cabotiá ou laranja. O certo é que a abóbora compõe a mesa de muitos tocantinenses e tem se destacado na agricultura familiar do estado como alternativa de geração de emprego, renda e diversidade de culturas, conforme explicou o engenheiro agrônomo da Superintendência Estadual de Agricultura Familiar, Marcos Monteiro. Eu diria que hoje a abóbora é um bom incentivo a diversificar ainda mais a agricultura familiar. Seria mais um acréscimo àquele que produzia antes milho, arroz, a própria mandioca, seria mais um acréscimo para a rentabilidade desse pessoal. O engenheiro ainda destacou o clima e o solo tocantinense como favoráveis para o desenvolvimento da cultura da abóbora, que é milenar, mas no Tocantins sua ascensão começa agora. Em consideração às altas temperaturas que a gente tem, né, e que ela se desenvolve bem em questão de altas luminosidades, que é o que acontece no nosso estado e na nossa região, né? Questão de solo, como ela exige um solo bem drenado, solo fértil e rico em matéria orgânica, digamos que a gente está com a base pronta, né? Para que essa ascendência venha só melhorar. Orientação e acompanhamento do crescimento dessa cultura é realizada pela Seagro em parceria com Rural Teams. Marcos Monteiro lembrou que os produtores podem recorrer ao governo do estado para ter assistência técnica. Então, a gente trabalha em parceria com o Rural Teams e a gente tem técnicos capacitados já na questão de estar orientando esses pequenos produtores a forma mais correta de se produzir e de se alcançar uma maior produtividade, né? Que é o que interessa. Não interessa apenas produzir, você tem que ter aquela sustentabilidade. Em Tocantinha, a estimativa é de uma colheita de 12 toneladas, isso em apenas uma propriedade. De Palmas, Isabel Cristina. Vale e Museu Emílio Guilde lançam um estudo sobre a flora na Serra dos Carajás. A reportagem é de Andréia Verdelho, da Agência Brasil em Brasília. Já está disponível o primeiro volume sobre os estudos da vegetação da Serra de Carajás, no Pará. Lançada pelo Museu Emílio Guilde e o Instituto Tecnológico Vale, a publicação traz o trabalho de 55 botânicos e 22 instituições do Brasil e do exterior, que reuniram informações sobre 139 gêneros e 248 espécies da flora da região. Segundo o Museu Guilde, na Floresta Nacional de Carajás está uma das maiores províncias minerais do mundo, e também as cangas, que são ecossistemas vegetais associados a locais de elevação de rochas ferruginosas.
Ainda, de acordo com o museu, é possível que, ao final de 2017, as pesquisas sejam responsáveis por registrar quase 10% das mais de 7 mil espécies da flora paraense. As cangas de Carajás estão imersas na floresta amazônica, que é considerada a grande lacuna de conhecimento de flora do Brasil. Este trabalho tem o objetivo de suprir parte desta lacuna e também auxiliar o diálogo entre a ciência, o setor produtivo e os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental na região, trazendo informações detalhadas sobre as espécies desse ecossistema. A compilação das espécies da canga na Serra dos Carajás vai estabelecer ainda uma visão comparativa desta flora com outras áreas de cangas do país e formações rupestres já inventariadas na Amazônia, como o Parque Estadual do Cristalino, no Mato Grosso, e a Serra do Aracá, no Amazonas. No total, serão 3 volumes publicados na Rodriguésia, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma das revistas nacionais mais tradicional na área de botânica. O projeto Flora das Cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil, é desenvolvido desde 2015. Conta com a colaboração de 74 botânicos taxonomistas do Brasil e do exterior e o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Da Agência Brasil em Brasília, Andréia Verdelho. Cultura. Mostrar a realidade vivida por mulheres negras e seus dilemas sociais. Essa é a proposta da websérie Pretas, um trabalho audiovisual paraense premiado nacionalmente. E agora o filme ganha visibilidade internacional com a participação no Festival de Curta-Metragem da França. Os detalhes da reportagem de Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará. O trabalho audiovisual é apenas o primeiro episódio da websérie Pretas. O filme foi selecionado para participar do Festival de Curta-Metragem na França, uma conquista recebida com surpresa e alegria pelo diretor Lucas Moraga. A gente ficou bastante feliz com essa repercussão, porque a gente não teve um orçamento muito grande, o nosso orçamento foi super baixo com relação a outras produções, mas a gente fez um trabalho que a gente buscou essa representatividade e deu o nosso sangue e está dando resultado, e eu acho que isso é o mais importante. O filme também já foi vencedor do Festival Osga de Vídeos Universitários em 2016. Outra conquista foi no Festival da Freguesia do Ó, em São Paulo. Lucas Moraga conta que ainda na faculdade veio a inquietação de produzir algo com impacto social. Ao observar a ausência do negro no cinema, veio a ideia de discutir a fundo o tema. Eu comecei a perceber dados muito preocupantes com relação a isso, porque as porcentagens eram muito pequenas nas produções de maior bilheteria do Brasil. A minha ideia principal foi resgatar um pouco dessa temática e fazer com que ela fosse vigente, justamente para a gente dar visibilidade para essas pessoas que não têm, principalmente para a mulher negra. Todo o roteiro de Pretas buscou mostrar a realidade vivida por mulheres negras e seus dilemas sociais. O trabalho foi baseado em uma série de questionamentos quanto ao papel do negro. A atriz Rosilene Alves fala da alegria ao encarar o papel e da identificação com a história da personagem. Eu fazer esse papel foi uma extrema importância, porque acaba que foi tudo isso que está contando a minha história, tudinho ali. Então a Abigail praticamente é a vida da Rosilene, entendeu? Uma lutadora tentando vencer na vida. Para a atriz, o filme levanta a discussão do negro como protagonista. Ela espera que, a partir do Festival Francês, o trabalho ganhe mais visibilidade. O reconhecimento do prêmio foi um acontecimento histórico para mim, entendeu? Porque, principalmente para a valorização do meu trabalho. Que eu digo assim que eu já fiz bastante trabalho, mas só o fato de... Acho que agora que está sendo valorizado, entendeu? Agora que eles estão vendo a capacidade, que a gente tem talento, que a gente pode mostrar muito mais. O Curta Pretas pode ser visto pelo YouTube no canal da produtora Invisível Filmes. De Belém, no Pará, Priscila Souza. Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Sheila Noleto, coordenação Juliana Russomano, gerência de radiojornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia, bom final de semana, até segunda. Você acabou de ouvir Repórter Amazônia, uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.